Olá, 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 amigos queridos! Espero que todos estejam muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai, de Maria, Mãe Santíssima, desse nosso irmão maior, Espírito Crístico, Jesus Cristo, que é aqui veio nesse planeta onde habitamos, nessa encarnação, para nos ensinar sobre Deus, sobre os valores que realmente edificam o ser humano, os valores morais, que é o que Kardec colocou, mais especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que olham ao outro e se colocam no lugar do outro, não para sentir as mesmas dores, as mesmas dificuldades, para dizer, eu acho que eu também sou um pouco assim, sabe? Ai, ui. Não. Mas para olhar o outro e pensar, Deus Pai o ampare e dê a ele, a ela, a força, a fé, a perseverança. É olhar com a tão falada palavra empatia. E se fosse eu no lugar dele, o que gostaria que fizessem, ou que energia gostaria que emanassem para mim? A de segue em frente, você consegue, vamos lá. Ou não tem jeito mesmo, tá perdido, né? Isso é um dos pequenos exemplos que Jesus nos dá nesse capítulo, falando do que é ser misericordioso. E que possamos dia a dia aprender um pouquinho mais. Então hoje nós vamos ler o item 9, o arqueiro e a trave no olho. Por que vedes um arqueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o arqueiro de vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho de vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo de 3 a 5. Então, o que Jesus vem nos dizendo aqui? Ele nos coloca, que a gente percebe muito defeito pequenininho no outro, mas em nós. Então, esse colocar do olho aqui é para que a gente preste atenção do que nossos olhos observam. Para que eu olhe primeiramente para mim, para procurar. Tenho eu o direito de apontar o dedo ao outro? Jamais. Eu lembro de uma pessoa que fez uma palestra na Casa União e que disse, julgou, já errou. Mas o que observamos no outro, mesmo sem o julgamento? Só perceber as dificuldades? Será que é isso que fazemos? Vamos ver. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de um modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém
fazer o que eu faço? Olhem só, meus amigos, a colocação aqui, né? Que para a gente se conhecer, julgar a nós mesmos, a gente precisa tirar aquelas máscaras, né? Aquele verniz que o Evangelho também fala tanto. Quem é a Silvia Helena? É essa que os outros veem? É essa que ela é? Lá no fundo, na essência? Então, muitas das vezes nós procuramos esconder o que realmente somos. Talvez nos encaixando em situações, sendo e tendo até boas atitudes, mas lá por dentro, a gente não é bem aquilo que aparenta. É isso que ele está dizendo. Para se enxergar, se julgar verdadeiramente, precisaríamos, se fosse possível, olhar nossa essência no espelho e não nosso corpo. E ainda se fazer a pergunta: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço? Naqueles momentos que eu penso que estou sozinha. Nunca estamos. Tem a espiritualidade, tanto a espiritualidade amiga, como aquela que nos cobram, que estão ali para jogar ideias difíceis na nossa cabeça e, acima de tudo e de todos, Deus, que está sempre conosco. Então, nós precisamos fazer um exercício. Se olhar no espelho, na essência não dá, mas nos vermos de fora, como agimos realmente, como será que nós reagiríamos se tivéssemos consciência de que nem tudo que fazemos é exatamente correto. Pode ser que não façamos em ação, com as mãos, com a palavra, né? Mas pode ser que façamos em pensamento, não é? Vamos continuar? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Nesse trechinho nós vemos o orgulho. Novamente estamos vendo o orgulho como um entrave. Continuando. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Ou se é caridoso, ou se é orgulhoso. Porque quando se é uma coisa, a caridade verdadeira não existe. Existe aquela falsa. Eu auxilio, mas por dentro estou ali me vangloriando. Eu pude fazer, né? De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade, na sua supremacia, de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Ele é o maior obstáculo, né? De nós progredirmos. Aqui o progresso como essência, como espírito. Aquele progresso que verdadeiramente conta a Deus Pai. E o orgulho é esse entrave maior que está ali, que vai fazer com que descambemos, né? Digamos assim. Por quê?
porque ele é o maior dos obstáculos. Tanto que Jesus, olha a colocação, eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Ele é o nosso maior obstáculo, o orgulho. E é por isso também que a gente acaba vendo, sabe o quê? O cisquinho que está lá no olho do outro. Sabe aquele cisquinho que quando vem no nosso olho incomoda? Isso agora falando no sentido literal. Se entra um cisco no nosso olho, a gente passa a mão, não deve, vai estragar ali. Mas, e faz de tudo para sair, porque aquilo arde, queima, machuca. E aqui a colocação de ver bem o cisco no olho do outro do que no nosso, está em sentido figurado, de ver o que o outro faz que não é do nosso agrado. Por vezes pode ser algo que nós achemos que não é bom, e até pode ser. E por vezes é algo que ele ainda está fazendo de errado mesmo. Então todos são santos? Não é isso. Mas que ele possa estar fazendo que não condiz com os ensinamentos, né, que nós estamos aprendendo no Espiritismo. Mas aí nós vemos ali uma pequena falha daquele irmão, como se fosse uma montanha gigantesca, e muitos ainda temos o hábito de apontá-la, sair ali blasfemando, falando, espalhando, no termo popular, fofocando, não é? E temos nós esse direito? Não. Não podemos, não devemos. Nós respondemos por tudo que fazemos. Mas, além de vermos esse cisquinho no olho do outro, o que está no nosso próprio olho, a gente camufla, disfarça. Se fosse no sentido literal da palavra, ai, o cisquinho está no meu olho, não consegui tirar, está vermelho, bota um óculos escuro e sai como se nada tivesse acontecendo, embora a ardência no olho está ali. Agora, no sentido figurado, eu vejo o defeito do outro, mas tenho defeitos muito maiores, aos quais eu escondo e procuro esconder de mim mesma. Não é esconder só do outro, não é? Então, por que a gente é assim? Geralmente, nós procuramos ver somente as nossas qualidades e colocá-las em evidência. Ai, eu, Silvia, imagina, já aprendi tudo do Evangelho. Claro que eu estou falando só para exemplificar, gente. Eu não sei quantas vezes que o Olair, nosso orientador da Casa União, já me pediu para fazer o estudo do Evangelho. Continua, termina o Evangelho, falei, e agora? Ele continua. Sabe o que isso significa? Que eu tenho muito, mas muito que aprender. Porque aquele que tem que buscar, estudar, descobrir o porquê de cada palavrinha, é porque está precisando demais. Entre nós, eu que estou aqui lendo e procurando entender e passar para vocês o que eu estou entendendo, devo ter muito mais débitos do que quem está ouvindo, né? E tenho que aprender muito mais. Então, é como se eu quisesse, faz de conta, né? Alguém lá está ali e quer se colocar, procurar ver as qualidades em evidência, deixar lá no alto. Eu sei fazer isso muito bem feito. Acho que ninguém mais vai fazer tal coisa. Olha, eu não vou nem dar exemplo, porque eu não sei o quê. O que eu possa fazer assim tão bem feito? Faço várias coisas que amo e procuro fazer o melhor possível. Como alguns já sabem, sou artesã, faço bonecas, faço algumas coisinhas de crochê, pintura em tela.
Aquela artesã que não se especifica em nada, mas que faz um pouco de tudo e que ama. Faço isso como terapia, mas jamais, jamais eu me colocarei como, ai, isso aqui eu faço melhor que todo mundo. Não, posso fazer muito bem, mas melhor, quem sou eu, né? Mas geralmente a gente ainda tem lá no fundo essa tendência a colocar em evidência as qualidades e quanto ao outro, a elencarmos todos os defeitos que o outro tem. Como eu dei o exemplo do artesanato, faz de conta agora, vou usar termos reais, e de agora, que acabei de entregar há umas 3 semanas atrás, 2 semanas, um colega pediu para eu fazer a turma do Ursinho Pooh, que há anos atrás ele pediu para eu fazer o Pato e a Sara para dar para uma afilhadinha dele, que na época tinha 2 aninhos, e amava esses bichinhos e não encontrava para comprar. E a Silvia aqui, humildemente, se desdobrou e ficou noite sem dormir pensando como vou fazer isso. Não tem nem modelo, molde para vender. Criei e fiz. E passou. 8 anos passaram. Aí ele me manda uma mensagem: Silvia, agora eu vou ser papai. Vou ter um filho chamado Heitor e eu quero que você faça a turma do Ursinho Pooh para enfeitar o quartinho dele e para que quando maior ele brinque com isso. Eu falei: Raul, pelo amor de Deus, outro desafio. Eu nunca fiz bichinhos assim. Meu negócio é boneca. Eu sei que você é capaz. Olha a força da palavra. Nem eu estava me achando capaz. Ele disse: eu sei que você vai conseguir. Ele falou: tem muitos para vender por aí, mas eu quero tecido à mão, com a energia que eu sei que carrega o trabalho artesanal, principalmente o seu que eu conheço. Aham, Silvia, vocês estão pensando, ó, o orgulho aí. Não, não é o orgulho, mas é gratidão. Gratidão pelo reconhecimento do meu trabalho. Não que isso me coloque com orgulho, mas como artesã, eu não posso deixar de dizer que quando alguém te enxerga como alguém capaz de fazer algo, isso é muito bom. Isso lhe dá ali e fala: se ele confiou é porque eu posso. E graças a Deus deu certo, não é? Então, e o bebê nasceu, menino lindo. Não o conheço pessoalmente, porque a gente se fala assim, só quando ele precisa de alguma coisa a gente se fala ali pelo WhatsApp, mas existe um respeito, um carinho mútuo, agora pela família, né? E aí, quando eu leio, né, e vejo aqui que eu procuro elencar as minhas evidências e é do outro só apontar o defeito, era como se eu pegasse um desses bichinhos, o Ió, faz de conta que é o burrinho da turminha, e falasse: nossa, o meu está muito melhor que aquele. Para que isso? Eu sei o quanto o outro se esforçou para fazer algo? Não. Então, é o respeito, é disso que Jesus vem querendo ali, desde sempre, sanar esse orgulho na gente. Nós temos sim que nos valorizar, mas não termos esse orgulho maléfico de apontar o que é difícil no outro e nos colocarmos acima, seja lá de quem e do que for. E se ficarmos patinando nessa ideia de nos colocarmos sempre acima dos demais, nós jamais vamos caminhar para o progresso. Por quê? Porque o orgulho nos deixa cego para que vejamos onde é que temos que melhorar. Onde eu preciso melhorar? Onde? Né? Então, que essas palavrinhas fiquem aí com vocês no dia de hoje e que possamos pensar não no que meu companheiro precisa mudar, os defeitos que ele tem e que eu sou a perfeita, mas que façamos nessa semana o exercício contrário. O que há de bom nessa pessoa que está aqui comigo? Porque todos têm o lado bom.
E eu? O que eu preciso melhorar? Certo? Então, vamos lá? Fiquem com Deus e que esse Deus de amor e misericórdia abençoe a todos, dando ali dias de paz, de conforto, de sabedoria e de aprendizado. Até breve, se Deus assim nos consentir.